E aí, abençoados, tudo bem com vocês? Sou o professor Ray Lopes, professor de Geografia, e na aula de hoje nós vamos falar sobre as unidades de conservação e paisagens e estereótipos, certo? Lembrando que na última aula nós falamos aí sobre os impactos ambientais, sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil. E hoje a gente fala então sobre as unidades de conservação. Pega o livro de vocês, abra aí na página 36, certo? Do nosso livro Expedições Geográficas, e vamos para a nossa aula de hoje. Bom, nós já vimos que todos os domínios morfoclimáticos brasileiros, eles abrigam unidades de conservação. Professor, o que é unidade de conservação? Bom, unidade de conservação é um espaço do território que tem características naturais relevantes. Como assim relevantes? Importantes, professor. São territórios, então, que têm características naturais importantes. Legalmente, né? Esses territórios são instituídos pelo poder público, os limites são definidos, são destinados à preservação e à manutenção da biodiversidade daquela localidade. Então, são as chamadas unidades de conservação, que tem como objetivo proteger o meio natural, o meio ambiente de determinada localidade. Aquela localidade vai ser protegida porque acredita-se que essa determinada localidade tem uma importância para a história da localidade. Essa unidade de conservação, então, ela é importante para a história, ela é importante para a biodiversidade, ela é importante para a manutenção de determinada localidade, né? E há muitos anos, na verdade, que os povos começaram a perceber que era necessário se proteger algumas localidades para garantir que elas não desaparecessem do mapa. Como assim desaparecer do mapa, professor? Bom, lembrem que quando vocês já estudaram história, provavelmente, a Mata Atlântica era a mata nativa de todo o litoral brasileiro. E aí, quando os europeus chegaram aqui há 500 anos atrás, o que eles fizeram? Eles derrubaram, desmataram toda a Mata Atlântica do litoral. Hoje nós só temos 5% de toda a Mata Atlântica brasileira. E esses 5% existem graças ao quê? As unidades de conservação, ou seja, as unidades que existem de preservação ambiental naquela localidade. São as chamadas de UCS, né? As UCS, então, são as chamadas unidades de conservação. Bom, essas unidades de conservação no Brasil, elas foram instituídas, ou serão criadas, né, por meio do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, né, criado por uma lei federal no ano de 2000, certo? Aí na página 20 ou na página 36, vocês têm duas imagens aí, certo? Nós temos aí a figura 26 e a figura 27, que são mapas do Brasil que representam as unidades de conservação. Vamos dar uma analisada nos mapas. Bom, nesse primeiro mapa aqui, nós temos as unidades de conservação, onde nós podemos observar aí no Brasil os parques nacionais, que são essas imagens, essas bolinhas verdes que a gente vê aí, Parque Nacional, reservas biológicas, e nós temos aí as reservas extrativistas, ok? Professor, e o que é Parque Nacional? Professor, o que é reserva biológica? Professor, o que é reserva extrativista? Bom, vamos definir então cada uma dessas reservas, ok? Bom, então quando a gente está se referindo ao Parque Nacional, a gente está se referindo às áreas protegidas, geralmente de grande extensão e de propriedades do Estado, ou seja, do governo, que tem como objetivo básico a preservação de todo o ecossistema natural, que é de grande importância ecológica para uma determinada região e também devido à sua beleza natural. Quando a gente fala de reservas ou de reservas biológicas, a gente também está se referindo a uma área natural que é instituída, ou seja, criada pelo governo, pelo poder público, e que tem como objetivo aí preservação integral, ou seja, a preservação total de todos os seres vivos daquele ambiente, sejam eles animais ou vegetais, certo? E nessas áreas de reservas biológicas não é permitido a interferência humana direta ou tampouco modificações ambientais. É o que nós chamamos aí de proteção total nas reservas biológicas. E quando nos referimos aí às reservas extrativistas, né, são espaços do território que são protegidos com o objetivo de proteger os meios de vida
né, a proteção dos meios de vida e da cultura das populações tradicionais, como também assegurar o uso sustentável dos recursos naturais daquela área. Ou seja, o sustento de uma população se baseia no extrativismo e de modo complementar da agricultura de subsistência, da criação de animais de pequeno porte, entre outros. Mas a base da economia do sustento de determinadas famílias em determinadas localidades é a atividade extrativista. O que é atividade extrativista? É a retirada de plantas, de vegetais, de frutas, de animais do seu habitat natural, né? Como exemplo, nós temos as comunidades ribeirinhas. As comunidades ribeirinhas são comunidades extrativistas, que vivem de quê? Da extração do peixe, do extrativismo animal, não é isso? Nós temos aí na região norte do Brasil os povos que vivem aí das castanheiras, que vivem da extração das castanhas do Pará, um exemplo, ou que vivem da extração do látex. São unidades de reserva extrativista, ou seja, você pode utilizar os recursos naturais daquela região. No entanto, tem que haver uma conservação, tem que haver uma preservação, ou seja, é o que nós falamos de sustentabilidade, é você utilizar os recursos da natureza, mas de forma consciente, ok? Bom, então aí nós temos no mapa de vocês aí indicados com a cor verde as unidades de conservação, são parques nacionais. Se a gente observar, a maior parte deles estão concentrados aí na região norte e alguns deles aí no Piauí, que já faz parte aqui da região nordeste. Nós temos as reservas biológicas, né, onde nós encontramos reservas biológicas aí no Amazonas e em Rondônia, e nós temos as reservas extrativistas, que também estão localizadas aí na região norte do Brasil, indicadas pela cor vermelha. Bom, e no nosso segundo mapa, que está aqui, a gente tem aí alguns círculos também nas cores verde, amarelo, rosa e marrom. Nas cores verdes a gente tem aí as áreas de florestas nacionais, né, que estão dentro desses parques nacionais, que aí a gente observa também que a maior parte dessas florestas aí nós temos também localizadas aí na área do Amazonas, certo? Lembrando que nas outras áreas nós também temos, só que em menor quantidade, em menor escala, em menor proporção o tamanho de suas áreas. Não é isso? Na área do Amazonas, por exemplo, os maiores círculos aí estão em tamanho maior. Nós temos aí áreas de aproximadamente, áreas que medem acima, na verdade, de 500 mil hectares. Já essas áreas menores, como que a gente vê no estado da Bahia, representam em torno aí de até 300 mil hectares. As áreas amarelas são as áreas de proteção ambiental, localizadas aí em algumas regiões, a maior parte delas aí no Nordeste e na região sul do Brasil. As estações ecológicas, que estão localizadas aí, as duas maiores na verdade, uma delas está no Amazonas, a outra está entre Tocantins e Bahia. E nós temos as áreas de grande importância e de interesse ecológico, que estão localizadas aí no Nordeste. Também temos algumas localizadas na região do Amazonas e no litoral aí do estado de São Paulo, no litoral do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, também no Rio Grande do Sul. Bom, essa como está distribuída aí as unidades de conservação. Então nós temos grandes áreas de conservação em todo o território brasileiro, que é o que garante, na verdade, essa preservação da nossa biodiversidade, né, da nossa flora e da nossa fauna. Entre as unidades de conservação, elas podem ser classificadas de duas formas, né? As áreas de proteção integral e as áreas de uso sustentável, certo? Nós vamos ver agora o que são as áreas de proteção integral e o que são as áreas de proteção de uso sustentável. Bom, as unidades de proteção integral, elas têm o objetivo básico de preservar a natureza por meio do uso indireto dos recursos naturais, ou seja, com a realização de visitas voltadas para atividades educativas, científicas, recreativas, né? Extração e comercialização de recursos naturais são proibidos nessas áreas. Ou seja, as áreas de proteção integral não se pode ter exploração de recursos naturais. Você não pode fazer caçadas, você não pode pescar, você não pode extrair árvores, você não pode
destruir vegetação, você não pode poluir rios, ou seja, é uma área de proteção total, ou seja, integral, na íntegra ela tem que ser protegida. Então essas áreas são usadas para quê? Essas áreas é onde está localizado aí as estações ecológicas, é onde nós vamos encontrar as reservas biológicas, os parques nacionais, parques municipais, parques estaduais, monumentos natural e refúgio de vida silvestre, certo? São áreas de proteção então integral. O que pode acontecer nessas áreas? Nessas áreas, o que pode haver na verdade é o uso indireto dos recursos naturais. Bom, e como é que eu vou usar de forma indireta esses recursos? Bom, se eu tenho um parque nacional lá, o que eu posso fazer lá para explorar os recursos naturais daquela região? Bom, eu posso utilizar aquela área de um parque nacional para fazer visitas voltadas para atividades educacionais. Então, os professores que querem levar os estudantes para determinada localidade, pode pedir autorização e levar para esse parque para que os alunos possam conhecer a fauna e a flora de determinada região. Bom, isso pode ser cobrado, também pode ser gratuito, né? O governo pode ou não cobrar dessas áreas aí o uso desses recursos de forma indireta. Bom, e além disso, essas áreas também podem ser utilizadas para atividades de pesquisa científica e também para atividades recreativas, ou seja, você vai estar utilizando esses espaços, mas sem, de certa forma, extrair nenhum recurso natural da mesma localidade. Bom, já as áreas de uso sustentável, o objetivo é o quê? Conciliar o uso de parte desses recursos com a conservação da natureza, ou seja, você usar os recursos de forma consciente. É permitido então o direito ao uso desses recursos, a exemplo da extração e da comercialização, mas ele deve ser realizado de maneira sustentável, por meio de um plano de manejo. Então, quem quer extrair dali a vegetação, os minerais, ou até mesmo o extrativismo animal, tem que ter um plano de manejo, um plano de ação, para que possa estar fazendo essa exploração de forma, então, racional e o que nós chamamos de maneira sustentável, né? Para não colocar em risco a existência desses recursos naturais em determinadas áreas. Bom, as unidades de uso sustentável podem ser áreas de proteção ambiental, áreas de relevante interesse ecológico, pode ser as florestas também nacionais, estaduais e municipais. A gente pode ter, então, dentro dessas áreas, as unidades de uso sustentável. A gente pode ter também reservas extrativistas de uso sustentável, reservas de fauna, reservas de desenvolvimento sustentável, reserva particular de patrimônio natural, também que está dentro dessas unidades de uso sustentável. Bom, além da proteção dos biomas e, consequentemente, de toda a biodiversidade ou da riqueza do patrimônio ambiental brasileiro, essas unidades de conservação da natureza, elas possuem importância muito grande, principalmente para os povos indígenas e as comunidades tradicionais, como os ribeirinhos, os pescadores, os artesãos, os seringueiros, né? Porque o motivo de vida desses grupos sociais possui uma estreita relação com a dependência da natureza, ou seja, eles dependem desses recursos naturais para sobreviver. Então, o conhecimento do bioma onde eles vivem acaba contribuindo para a sua própria preservação. Eles já vivem na localidade, então eles sabem do que a natureza, do que o meio ambiente precisa para se desenvolver. Ou seja, eles utilizam os recursos naturais do meio onde eles vivem, mas ao mesmo tempo eles protegem essas localidades. E aí, mais uma vez, a gente reforça: os ribeirinhos que vivem da atividade pesqueira, os pescadores, os artesãos que vivem de fazer artesanato com palhas, com sementes da carnaúba, das araucárias, os seringueiros que vivem da extração do látex. Ou seja, eles precisam sobreviver da exploração desses recursos, mas ao mesmo tempo eles sabem da importância de estar preservando essas mesmas áreas. Bom, e agora nós vamos falar um pouco aí sobre as paisagens e estereótipos. Bom, quando a gente fala de paisagens, a gente lembra que, observando todos os meios de comunicação que estão presentes em nossa vida diariamente, eles influenciam bastante, inclusive, no nosso modo de pensar. As paisagens geográficas que são mostradas em folhetos, em anúncios, em reportagens, ou até mesmo nas empresas de turismo que vendem passagens para algumas regiões do Brasil,
eles associam muito as questões ambientais às propagandas. É comum que a gente esteja vendo aí um folheto de propaganda de turismo e a gente leia algumas expressões como mensagens atrativas, como por exemplo, determinada localidade é paraíso tropical, de hospitalidade sem igual, povo festeiro e alegre de determinada região, cercado de florestas exóticas, determinada cidade lá, Pantanal, mais bonito pôr do sol, entre outras, Amazônia, pulmão do mundo. Ou seja, são algumas expressões que são utilizadas para incentivar, de certa forma, a população a viajar para determinada localidade, né? No entanto, os folhetos turísticos eles não apresentam, de certa forma, outros aspectos da paisagem, né? Não há nenhuma referência nessas propagandas, por exemplo, sobre a degradação da paisagem que é realizada pela ação humana irresponsável nessas mesmas localidades, pelo desmatamento que ocorre em função das construções dos hotéis fazendas, dos parques aquáticos, né, dos hotéis, das pousadas que são construídas, colocando em risco toda a biodiversidade de determinada localidade. Quando a gente fala então desse estereótipo, né, a palavra estereótipo ela é do grego estéos, né, que significa rígido, e tupos, que significa traço, ou seja, é uma convicção de que sobre as pessoas ou grupos sociais, na verdade, sociedades, cidades, regiões, países, paisagens geográficas, entre outros, que não está, de certa forma, apoiada na verdade, e sim na impressão, nas generalizações ou conceitos que nem sempre possuem fundamentos na realidade. Então são propagandas, são impressões que a gente tem sobre alguém, alguma coisa ou algum lugar, mas que nem sempre ela é verdade. Então quando a gente vê lá falando das propagandas, anunciando, por exemplo, aí que a Amazônia é o pulmão do mundo, a gente não lembra que este pulmão do mundo já sofreu um grande desmatamento, grandes queimadas, grandes áreas destruídas pelos madeireiras, pelos donos de mineradoras, né, pelos donos de grandes fazendas agrícolas que são colocadas nessa região. Então os problemas eles nem sempre são mostrados, na verdade eles não são mostrados nessas propagandas, de certa forma, ilusórias que a gente vê com relação às paisagens geográficas do Brasil. Ou seja, é preciso ter muito cuidado com esses estereótipos, com essas influências que a gente tem, no caso principalmente das paisagens geográficas, e a melhor forma da gente compreender essas paisagens e evitar essas visões estereótipas de que um lugar é de determinada forma e quando a gente chega lá a gente vê uma outra realidade, é a gente estudar a partir de fontes baseadas em estudos científicos, né? Isso buscando também, de certa forma, fontes de informação para não nos deixar, de certa forma, ser enganados pela aparência. Então a gente tem que primeiro pesquisar, fazer pesquisas quando vai para algum lugar, para não estar se enganando com a paisagem que a gente vai estar encontrando ao nosso redor. Aí no livro vocês têm uma imagem aí, a figura 28, que mostra aí o desmatamento da área da floresta da Amazônia, seguido de queimadas também no município de Apuí, no Amazonas. Né, apesar de ter sido desmentida por muitos cientistas a ideia de que essa floresta seria o pulmão do mundo, né, ainda hoje é divulgada em jornais e sites de comunidades virtuais e blogs que essa cidade é considerada o pulmão do mundo. E no entanto a gente vê aí toda uma área de floresta que foi desmatada e que foi queimada, na verdade, nessa região. Em 1970, aproximadamente 1% de toda a área da floresta do Brasil ela havia sido desmatada. Dessa data até nos dias atuais, em torno de 18%. Então o número de desmatamento no Brasil ele vem aumentando consequentemente, principalmente nas áreas, na região das áreas norte do Brasil. Ok? Então a gente vai ficar por aqui e agora lembrem que vocês têm uma atividade proposta, certo? Vocês realizem essa atividade, enviem no meu PV e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e bons estudos.